Pessoal, você deve estar sabendo do crime gravíssimo que aconteceu no Brasil e que toda a opinião pública está com uma pressão gigantesca sobre o atual governo. O atual governo está em cima da corda bamba, uma pressão muito grande, principalmente pela questão da segurança pública. A gente vai falar sobre esse crime gravíssimo que aconteceu, sobre essa situação que realmente, de certa forma, chocou o Brasil, deu espaço até para a matéria do Estadão, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, mostrando quais são os pontos positivos e negativos e como isso se tornou uma grande arma, né? Inclusive na mão de um centro-direita para efetivamente tirar o Lula da presidência em 2026. A gente vai expor tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, isso é muito importante. Pessoal, você já teve aquele sentimento de que, poxa, mas não acontece nada? A direita não anda, a gente faz as coisas esperando que realmente, sabe, esse pesadelo acabe, né? Esse pesadelo de que, sabe, as coisas estão todas erradas, esses caras com essas ideologias ridículas. Você já teve esse sentimento? Pois é. O seu Aloysio Oliveira tá com esse sentimento também. E aí nós vamos expor um comentário sobre o que ele argumentou aqui. Antes, eu vou pedir só para você que não fez o download ainda do livro Segredos Milionários dos Leilões. Cara, eu desvendei a caixa preta. Os segredos do Pablo Marçal, peguei tudo, né? Tudo que eu aprendi para aplicar para mim e coloquei nesse livro para vocês. Tem aqui nesse livro a lista dos principais portais de leilões de imóveis, a regra de como você faz para utilizar esses imóveis virarem dinheiro, né? Como você faz para comprar imóveis, ou seja, podendo pagar até quase zero de juro ou podendo financiar esses imóveis, né, em leilão, mesmo tá com o nome limpo, sem análise de crédito. Tudo isso é possível dentro dos leilões. Então, para você que não baixou ainda, tá aqui disponível Segredos Milionários dos Leilões. Vamos lá. O seu Aloysio Oliveira escreveu o seguinte: a direita sempre tem essas conversas de que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não acaba fazendo nada. Não acontece nada. Quem tem esse sentimento que o seu Aloysio tem? Fala eu aí, né? Eu tenho esse sentimento. Cara, é um sentimento que eu acredito que a maioria do cidadão de direita tem. Mas, entretanto, a gente tem que ter uma visão mais apurada disso. A gente tem que ter um olhar mais, como que eu posso dizer? Um olhar mais significativo sobre o momento em que a direita vive hoje. Cara, entenda que a esquerda e que o establishment dominou o mundo, não só o Brasil, mas o mundo por muito tempo. E sabe, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Você acha que o cidadão americano não teve esse mesmo sentimento? Né? Em 2020, o Trump saiu da presidência, eu não vou falar que perdeu, que saiu da presidência, e assume a Kamala. Aqui no Brasil, 2 anos depois, assume o Kimala. Né? Mas a grande questão é a seguinte: o sentimento é o mesmo. Só que o momento em que nós vivemos é um momento em que eles tomaram conta do sistema todo, desde as escolas. Hoje o Tomé Abdu, que é deputado, ele publicou um vídeo, né, de um professor, uma figura que deveria estar ali para ensinar, para focar, né, na melhoria do nosso país. Eu também que posso me categorizar como um professor também. Então, assim, minha esposa sempre foi da área de educação. A gente vê professores agindo dessa maneira, a gente fica assustado. Ó, inacreditável. Professor de matemática militante prega ódio a Bolsonaro dentro da sala de aula. Ou seja, lobotomizando os jovens. O problema é que eles já não sabem falar a língua dos jovens. O problema é que você vê indiscutivelmente uma indignação dos próprios jovens com o professor. O Tomé escreveu o seguinte: chega a ser vergonhoso acompanhar a maneira que esse professor tratou um aluno que não tem o mesmo viés político. Alguma dúvida de que os jovens estão sendo doutrinados na base de muita ideologia? Toda essa lacração precisa acabar. E aí, você vai assistir aqui, né? Ouça comigo, esse trecho aqui está um pouco inaudível, mas dá para você entender, sabe? O furor, a raiva, né, que o professor tem do Bolsonaro.
que merda de Bolsonaro é um safado, um ladrão. Ele triplicou o salário dele, triplicou tudo que ele tinha em menos de 10 anos. Não está na universidade, porque é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro. Um cara que é homofóbico, hipócrita, triplicou o seu próprio salário. Ele aqui era Hitler na Alemanha. Esse cara é um imbecil, safado, ordinário. Safado, ordinário, não vou poupar os seus ouvidos, mas eu queria que você tivesse a noção de quem está ensinando seu filho nas escolas, nas universidades. Veio um pessoal aqui para o Uruguai, né, tá fazendo a imigração aqui para o Uruguai, tirando a sua cédula. A filha deles vai até estudar medicina aqui no Brasil, no Uruguai. Para quem não sabe, medicina é uma das principais faculdades de toda a América do Sul e é de graça, totalmente de graça, mesmo para você que é brasileiro aqui no Uruguai. Essa família veio para cá. E conversando com ela, que é professora de história, sobre a doutrinação na sala de aula. Ela sofria bullying dos professores. Você acredita que ela, por ser de direita, né, a esposa do meu grande amigo que veio aqui, por ser de direita, olha só o absurdo, né, do Marcelo. O professor tirava a carteira da sala de aula para ela chegar e não ter carteira dentro da sala de aula. Ela tinha que atravessar a universidade para ir buscar a cadeira em outro lugar para poder trazer e para assistir a sala. E todo dia eles faziam isso. Deixava ela sem. Quando era para formar grupo, não tinha. Então, é a história que nós temos hoje. Isso é o Brasil, né? Um Brasil doutrinado, militante. Então, aí quando eu sinto, né, realmente o questionamento do Aloysio, quando eu falo, não, mas não faz nada. Cara, é mais ou menos o seguinte. Você vai engordando, de repente você está com 180 quilos. Você não vai conseguir emagrecer em 2 dias. Tem todo um procedimento. Para engordar é mais fácil do que para emagrecer, não é? Então, para entrar nesse mundo nefasto da esquerda, é só fumar maconha, não é? Ou fumar marihuana e falar besteira, que você já está no mundo da esquerda. No mundo da direita, você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que fazer o país progredir, você tem que cuidar da sua família, você tem que ser empresário, você tem que ser um bom trabalhador, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que progredir. É um mundo mais difícil, seu Aloysio. Então, a gente tem que ter paciência, tá bom? Paciência. Vamos lá, pessoal. Vamos falar desse caso aqui, que foi um crime gravíssimo, né? Você deve estar sabendo que esse empresário aqui foi brutalmente, né, assassinado pelo primeiro comando, né? Ou seja, pelo aquele grupo, tá? Por aquela facção. O que chamou a atenção? O modus operandi e a coragem que o crime organizado já tem para mostrar que eles mandam em tudo. A facção oferecia 3 milhões por cabeça de empresário que foi executado em Guarulhos. A facção do primeiro comando oferecia um prêmio de 3 milhões pela morte do empresário Antônio Vinícius Lopes, alvo de um atentado à tarde desta sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. De acordo com a apuração da CNN, ele passou a ser alvo de ameaças após a morte de 2 membros influentes da organização criminosa, Anselmo Beccelli, Santa Fausta e vulgo Cara Preta, e Antônio Corona Neto, vulgo Sem Sangue, em dezembro de 2022. O empresário também era alvo constante de policiais que tentavam extorquí-lo por conta das ameaças que ele recebia da facção. O empresário passou a andar sempre com segurança armada após as ameaças. Policiais militares, inclusive, atuavam na escolta dele. O que esse cara fez de tão grave assim? Denunciou a facção. Ele denunciou a facção, então ele entregou quem eram membros da facção. Teve um confronto, trocas de tiro, a polícia acabou matando esses membros das facções e ele passou a ser jurado de morte, né? O Moro fez críticas ao Lula em virtude dessa atuação escancarada durante a luz do dia dentro do aeroporto de Guarulhos, mostrando que o Brasil se tornou um verdadeiro narco-estado. O Moro critica Lula por crime no aeroporto de Guarulhos.
O senador diz que o governo precisa combater o crime organizado e quer convocar o Lewandowski para prestar as contas do que ele está fazendo contra o crime organizado. O senador Sérgio Moro criticou a atuação do presidente Lula após a morte, de um empresário ligado ao primeiro comando no aeroporto de São Paulo, em Guarulhos. Moro disse que apresentará um requerimento para convocar o ministro da Justiça, o Lewandowski, para prestar contas na Comissão de Segurança Pública do Senado. O governo precisa deixar de conversa fiada e começar a combater o crime organizado, diz o senador. E aí, ele ainda fez um vídeo, não vou colocar o vídeo é um pouco extenso, fez um vídeo aqui, e falou: morte na entrada do aeroporto de Guarulhos com tiros de fuzis. O governo Lula precisa deixar de conversa fiada e começar a combater o crime organizado. Vou apresentar requerimento e convocar o ministro da Justiça para prestar conta na CSP, Comissão de Segurança Pública do Senado. E aí até o Estadão falou sobre o caso. A ação do primeiro comando para matar um desafeto no aeroporto de Guarulhos não foi apenas um recado a futuros colaboradores da Justiça. Foi um desafio insolente às forças do Estado. As forças do Estado já arriaram as calças e ficaram de quatro. Desculpe o palavreado, mas é isso que aconteceu. Cara, hoje, para você ter uma noção do nível que nós chegamos, você lembra do Gonçalves Dias, aquela figura que era comandante do GSI, foi pego dando água dentro dos manifestantes do 8 de janeiro, lembra disso? Pois é. Teve uma troca de mensagens da qual foi interceptada. Em um momento ele falava assim, que o crime organizado realmente é muito mais organizado do que o GSI. Então, é claro, sob o domínio da ação tão audaciosa quanto cinematográfica, desmoralizou a ordem pública e as forças de segurança. O governo de São Paulo tem um dever de combater essa banalização da violência e da vingança pelas próprias mãos de criminosos do PCC, cada vez mais seguros de si. E aí, aqui, o interessante é que o Estadão jogou a culpa para São Paulo. Quem que é responsável pelos portos e aeroportos? É a polícia de São Paulo? Não é. Não é. É a União. Só que a polícia de São Paulo falou que vai apurar e que vai pegar os mandantes. Não muda nada. É como uma hidra. Você corta uma cabeça e surge 10. Tá? Todo mundo quer entrar. É mais fácil você passar num concurso público ou entrar no primeiro comando. Entrar no primeiro comando. Ser um soldadinho e ir crescendo. Então os caras sabem que estão pro tudo ou nada. Entendeu? E a chance é que você pode ainda entrar no primeiro comando e eles te fazerem passar num concurso público e virar um juiz, um delegado. Então o Brasil se tornou isso, um verdadeiro narco-estado. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a morte do empresário no aeroporto de Guarulhos. A Polícia Federal instaurou neste sábado um inquérito para investigar a morte do empresário Antônio Vinícius, delator da facção do primeiro comando, assassinado, morto, nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o governo, a apuração será realizada de forma integrada com a Polícia de São Paulo. De acordo com a PF, a investigação será realizada de forma integrada com a Polícia Civil de São Paulo e decorre da função de polícia aeroportuária da instituição. Então, quem faz a defesa dos portos e aeroportos é a Polícia Federal, é o governo federal, tá? Isso aqui virou munição para quem quer a cadeira do Lula, inclusive o Caiado, que a bandeira do Caiado é a segurança pública. Saiu uma pesquisa dos governadores mais bem avaliados pela sua população, com maior aprovação. Ronaldo Caiado é a figura mais bem avaliada pelo seu próprio estado, pelo estado de Goiás. O primeiro comando se permite a audácia de entrar no maior aeroporto do Brasil e executar com tiros de fuzil uma testemunha. Atuam à vontade, à luz do dia. Ou o Estado brasileiro acaba com as facções, ou as facções tomarão de vez o Estado brasileiro. O atentado foi cometido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma área sob jurisdição federal, um crime possivelmente fruto de delação sobre lavagem de dinheiro envolvendo o tráfico, que
também é da alçada do governo federal. Então, o Caiado falou: não, 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 não. Entrou aqui, de certa forma, até para defender o Tarcísio em relação à matéria do Estadão. Não, 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 não. Isso aqui é responsabilidade do Lula, do governo federal. E agora, ele fez um vídeo, né, falando, e agora vem com essa de querer colocar toda a polícia sobre o manto desse governo federal? Falou: não admito. Não é normal isso. Então, mais um vídeo aí que o Caiado soltou, né, fazendo as críticas ao Lula. E aí, falando em Caiado, entra, né, o feio, né, falando em Caiado, que sobrenome ruim, mas tá bom, vai lá. De olho em 2026, Pablo Marçal negocia filiação à União Brasil, o mesmo partido do Caiado, tá? O mesmo partido do Caiado. E aí estaria o Pablo Marçal querendo dar um tapetão, puxar o tapete e dar uma rasteira no Caiado? Será mesmo? Vem cá, pensa comigo. Será mesmo que o União Brasil deixaria a figura mais imponente, assim, mais, como que eu posso dizer, o governador mais bem avaliado para apostar na aventura do Pablo Marçal para presidente da República? Cara, eu duvido muito. Tem gente falando que o Pablo Marçal quer ir para o União Brasil para ser candidato a presidente. Eu tô vendo outra estratégia. E aí vamos ver o que vai ser. Mas a minha estratégia, presta atenção o que eu acho que vai acontecer. Pablo Marçal está negociando com a União Brasil sua filiação ao partido. O empresário tenta costurar uma possível candidatura ao Palácio do Planalto em 2026. O empreendedor e o presidente nacional da legenda, Antônio Rueda, confirmaram um avanço da conversa para se chegar a um denominador comum. O cacique do União Brasil deixou claro para Marçal que, para ser, de fato, candidato à presidência da República pela sigla, é necessário primeiro oficializar a sua filiação. Tá, vem cá. Eu acho difícil, tá? Então, o que eu aposto aqui? Cara, ou ele vem de vice do Caiado, que tem uma proteção, um respaldo maior, ou ele vem de governador de São Paulo para enfrentar o Tarcísio. É inegável que o Marçal ficou com raiva do Tarcísio. É inegável. O próprio Marçal falou: não, o Tarcísio, para mim, foi o maior traidor, foi a maior traição, porque eu apoiei a candidatura dele, fiz de tudo por ele, e ele fez várias calúnias contra mim. Então, o Marçal ficou pistola com o Tarcísio. Então, poderia também vir nessa lenga-lenga: não, eu venho pelo Estado, como presidente. Chega na hora H, ele vem pelo Estado, pela União Brasil, com o apoio do Caiado para presidente da República. É uma hipótese que pode ser aventado, ou mesmo senador da República, pode ser também senador da República, ou, sei lá, ou União Brasil realmente poderia puxar o tapete do Caiado, que já se anunciou candidato a presidente da República. Outro ponto: ministro do Supremo Tribunal Federal duramente criticado, tá? Vítimas de tragédias em Mariana, Minas Gerais, criticam Barroso, um insensível. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, foi alvo de críticas depois de um comentário feito durante a homologação de um acordo de 170 bilhões entre mineradoras e governos para Mariana. O ministro disse que o valor do acordo era suficiente para passar um bom fim de semana. Barroso deu a declaração durante a sessão da corte que visava a homologação do acordo na última quinta. A crítica é que o acordo é baixo, tá? Porque a devastação que aconteceu foi gigantesca. É insensível, né? É totalmente desproporcional, é uma coisa, sabe, desnecessária, e foi feita aqui pelo ministro, né, pelo presidente da Suprema Corte. É um caso que matou milhares de pessoas, tirou muitas vidas, é culpa da ineficiência do Estado, que também não teve a sua fiscalização adequada, é culpa, né, de figuras aí nefastas que realmente não fizeram o que deveria ser feito, né, e deixaram aquela tragédia de Mariana acontecer. E agora vem o Estado, depois de tudo isso, para sambar na cara das vítimas, né, e tirar onda com a cara das vítimas. Realmente deplorável essa situação, tá bom? Pessoal, é isso. Quem ficou até o final, te agradeço, né? Deixa no comentário, fiquei até o final. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando também a você, olha, se você está com medo do Brasil, tem uma opção rápida, barata e viável.
Eu vejo muitas pessoas, vamos tentar tirar a cidadania italiana, vamos tentar o green card, que leva 2, 3 anos, gasta aí 100 mil reais. Uruguai é muito plausível. Então, você pode entrar aqui em contato, tá? Manda uma mensagem aqui. Final de semana, o automático vai te atender. Mas, cara, vale muito a pena o Uruguai. Não à toa, eu tô aqui no Uruguai, tá? Falando para vocês. Eu vou fazer algumas filmagens aqui para mostrar um pouco mais do Uruguai, mas vale muito a pena, tá? Então, compensa, tá? Tem medicina de graça, como eu já falei para vocês. Realmente é algo a se pensar, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial, tá bom? E até a próxima. Muito obrigado por me receber na sua casa. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para toda a sua família. Abraço.